Olá, amigos da TV, ela está começando mais uma edição do programa Nossa Gente. A minha convidada hoje é a dona Judite Krepski. Dona Judite, um prazer tê-la aqui no nosso programa. Igualmente, obrigada. Bom, a senhora nasceu, se criou aqui em Blumenau mesmo? Sim, Em que região da cidade? lá em cima, morro para cima, não entrando aí onde é Resima, lá não. Antes de entrar lá nessa rua, a outra para cima no morro. Lá nós morávamos e lá eu nasci. E a minha avó era parteira, uma precaima. Ela atendia as pessoas a cavalo até Brusque. Até tinha que passar uma vez com meu pai, que tinha 14 dias, atender uma cliente lá para Brusque, passar em cima do cavalo por enchente, pendurada as pernas até o joelho dentro da água e o neném no colo. E como é que era o nome dela? Era precaima, uma precaima, a minha avó. Era uma nascida crema. Então, na época tinham poucos médicos, como é que era? Ah, não, isso eu não sei de certo, não. Lá era tudo assim com parteiras, né? É, porque era uma época que a parteira tinha muito trabalho, né? Hoje em dia é só pra gente contar a história, não tem mais, né? É. E como é que foi a sua infância? A senhora teve muitos irmãos? Nós éramos em quatro irmãos. Meu irmão mais velho, Henrique, meu pai se chamava Henrique também. E o filho do meu irmão também se chamava Henrique. Estão todos falecidos já. E a senhora casou com um blumenauense? Eu casei com o blumenauense, Udo Krepski, né? Quantos filhos? Eu tive 10 filhos, 10. 5 de cada. Bacana, né? Tudo casais. Hoje em dia é bacana. Naquele tempo, Não foi fácil, imagina. meu marido queria fugir. Como é que foi para criar os filhos naquela época? Muito difícil? Sim, não foi fácil, não. A gente quase não ia em médico, só quando precisava mesmo, né? Como aquela filha que tinha malária, que tinha que passar, depois de 4 anos, mudar de clima com ela. Eu nem sabia nada, tinha que pegar ônibus até Jaraguá, pegar trem e não sei o quê, tudo sozinha com 2 crianças pequenas. Não era fácil. E na época, além de cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar da casa, tinha que trabalhar, né? Porque não era fácil para ganhar a vida, né? Não era. Meu marido às vezes dizia, eu não sei como tu dás conta de pagar essas coisas tudo. Toda hora ele estava no hospital, hospitalizado e doente, já encostado com 40 anos e pouco. E ele trabalhava com o quê? Ele era mecânico. Ah, mecânico. Há um tempo ele tinha mecânica lá em casa, né? Tinha um rancho grande, nos fundos aí. Trabalhava o Max Crema, não sei se conhecia. Era nosso parente, né? Porque a minha uma precaima era uma nascida crema. É porque a senhora é da parte dos Breckheimer, né? É. Bom, e aí, claro, a gente falava aqui criar os filhos, que não é nada fácil. Hoje já não é, imagina, naquela época. E a escola? A minha escola, onde eu ia, Ah, era a escola do Armilha, lá na Velha, que era muito afamada, né? Ele sempre dizia depois que tu te formares e souberes falar bem o português, e tu vens me ajudar a lecionar aqui. Mas ele já nem morava mais lá, já estava aposentado quando estava pronta. mas a senhora então continuou, estudou um pouco mais do que o normal dos outros daquela Sim, época? isso né? era complementar, o curso complementar se chamava. Podia ser professor. Não chegou a lecionar? Não. Eu fui para a companhia Hering, né? Por pedido da minha mãe e a submestre lá, que tinha máquinas novas. E era verdade que eu ganhava tanto dinheiro. Ganhava mais do que meu marido. E minha vontade era ficar lá, dormir lá e só trabalhar lá. Olha só. E em casa a senhora também trabalhava, né? Costurava? Não podia fazer muita coisa. Tinha uma cunhada lá que cuidava da minha filha pequena, né?
Depois da segunda eu já tinha que ficar em casa. Só trabalhei uns nem 4 anos bem na companhia Hering. Pois é, mas em casa a senhora costurou muito, né? Olha, eu não aprendi a costura, mas costurei até 3 vestidos de noiva. Mas como assim? Não aprendeu a costurar e costurava? Isso. Como é que fazia? Não aprendi a pintar quadros, mas pintava com lápis e não sei o quê. Porque meu pai nunca tinha dinheiro para gente estudar. Depois queria estudar música, também não dava. Não podia. Mas a senhora era uma mulher para frente, naquela época, né? Uma jovem, né? Porque era uma menina. Pois é. Porque naquela época as meninas o que faziam? Aprender a fazer o serviço de casa, casar, cuidar da família dos filhos, né? E a senhora foi estudar, a senhora queria fazer outras coisas? Aí peguei depois um serviço na companhia Hering, das gaitas Hering, afinar as gaitas. Eu aprendi isso lá umas tardes, e depois podia levar o serviço para casa e trazer uns 2, 3 dias outra vez de volta. Mas já fui registrada, né? Mas isso foi durante 1 ano, porque aí rebentou a guerra. Aí eles não precisavam de material para fazer outras coisas. Não podiam mais fabricar gaitas naquele tempo. Dona Judite, que lembrança a senhora tem desse tempo de guerra? Não sei mais. Com a minha idade, hoje em dia, não sei. Muita coisa eu não sei mais. Não era fácil, eu sei que não era fácil. A gente tinha que sempre lutar. Depois, quando nasceu meu último filho, foi um ano de 63, 1963. Aí, uns anos depois, eu me aposentei. Aí eu fui fazer uma viagem para a Alemanha. Ô, Lise! Onde ela foi? Foi passear para a Alemanha? É. Fiquei 2 meses na Alemanha. Diziam lá, puxa, devias ficar pelo menos mais 14 dias. A gente ia te levar não sei para onde, tudo, não sei o quê. E a senhora gostou da viagem? Sim, eu fui com um primo, e a minha prima, quer dizer, a Ingrid von der Heide, não sei se conhecia von der Heide, Franz von der Heide, casada com Franz von der Heide. Tem algumas pessoas, alguns sobrenomes de famílias tradicionais aí que a gente já ouviu falar, né? Mas assim, e a senhora foi lá, conseguiu conhecer alguém lá de família? Eu tinha muitos conhecidos lá que eram nossos vizinhos lá na Velha e foram para a Alemanha outra vez, porque eles vieram da Alemanha, mas a mulher tinha que trabalhar e ter 3, 4 filhos pequenos em casa. Minha mãe então ficava sempre dando um pouco de atenção para as crianças. E a filha mais velha tinha a minha idade e nós éramos muito amigas e sempre nos correspondemos. Judite, falar nisso, me permita fazer uma pergunta aqui, que eu fiquei curioso, né? Porque eu imagino naquela época, como é que era o dia a dia das moças, assim, lá de 15 a 18 anos, as festas? Os pais eram firmes, assim, deixavam sair para uma festinha, para essas coisas? Como é que era? Não, nunca fui, nunca assisti essas coisas, não ia a bailes, essas coisas, nada. Cinema também não? Cinema nós tínhamos em casa enquanto tínhamos o salão de baile lá. Toda semana tinha cinema. Vinham os Holzwart, que davam esses cinemas e tocavam músicas. E os casais dançavam um pouco antes de começar. E era mudo, né? Não era nada falado. Sim, o cinema mudo, né? É. E preto e branco ainda? Aí nesse tempo eu tinha uns 8 ou 9 anos. Mas daí a senhora era uma menina ainda? Aí era uma menina ainda. Pois é. E foram os seus avós que vieram da Alemanha? Sim, em pequenos, né? Quando eram pequenininhos. Crianças ainda, né? É. Tanto por parte de pai como de mãe, né? Os adultos já eram os bisavós, né? O meu avô, ele se chamava Jacob Rickheimer. Como filho, depois ficou a rua também chamada. Perfeito. Que era o pai do Eugênio, que tinha uma loja lá e tudo. Perfeito. É. E a roupa? Me conta o que vocês usavam quando eram meninas? 1 ou 2 vezes por ano a gente ganhava uma roupa nova. É? Para Natal e para Páscoa, não sei o quê. E que roupa era? Vestido, saias? Não, era tudo, a gente costurava tudo, né? Minha mãe fazia para nós os vestidos. Assim. Né? Comprava o tecido e a mãe costurava em casa. É.
E as crianças batizadas ganhavam, então, também, em geral, no aniversário, assim, uma fazendinha para fazer vestidinho, essas coisas, né? Calçado. É. Eu tenho lá uma foto lá, atrás daquela primeira grande. Lá tem 2 vestidinhos que as meninas estão usando, que eu fiz. Aqui, ó, esse lado aqui. Sim, sim. Tá, vamos mostrar essa foto para lembrar um pouquinho dessa época. Mas me fala do calçado. Também Usava o quê? Sapato, tamanco, chinelo? Como sapatinho, tá vendo o meu sapatinho lá? Sim, sim, bonitinho esse sapatinho. Que bacana. Mas digo, mas tu a comprar quando a senhora já era mais moça? Comprar não, aí eu deixava fazer vestido. Não, digo calçado. Isso eu não me lembro. Difícil para comprar o sapato na época, não? Não, só ter dinheiro. Só ter dinheiro que comprava fácil, né? Mas o pessoal comprava ou era um pouco mão fechada, os pais? Ou não tinham dinheiro? Lá em casa sempre faltava dinheiro. Não sei. Acho que todas as famílias eram mais ou menos assim, parecidas, né? O pessoal trabalhava na época com o quê? Têxtil, né? As empresas têxteis aqui, o que tinha mais? Tinha o comércio, a senhora lembra do quê da Rua 15, das casas de comércio famosas? Casa Paita era uma das famosas. Não sei, não me lembro, não me entra na cabeça agora tudo. Tinha muita coisa. A gente não ia muito nas lojas. Dinheiro era pouco. O que vocês faziam domingo? Ia para missa ou para o culto? Eu ia no culto sempre. Sei que uma moça disse para mim, olha, Judite, eu te vi ontem lá no culto, mas tu parecias uma santa. Se tu não entrares no céu, então ninguém entra. E por que ela falava isso? Não sei, ela me viu como que nem uma santa. A gente ficava de joelho, né? E orando. Eu saía de manhã cedo em jejum para tomar Santa Ceia, tinha que vir em jejum. E tinha que trazer uma lista cheia dos pecados para confessar. E essas coisas não era fácil. O padre visitou uma vez lá em casa e ele disse para minha mãe, a Judith, ela leva bem a sério tudo. Ela até correu atrás de mim dizendo que ela esqueceu de confessar mais um pecado. Olha só. Mas a senhora, então, quando era criança, era católica, depois que mudou para luterana? Sim, mais tarde, quando eu tinha namorado, que eu casei e já tinha uma filha, né? Nem casamos na igreja primeiro. Ganhamos a bênção depois, quando as 2 primeiras crianças foram batizadas. E ali na Velha já tinha a igreja luterana, aquela ali em cima do morro que vai para a companhia, nessa época não? Olha, eu no momento não me lembro. Acho que não tinha. E qual igreja que a senhora ia? A mãe ia na igreja lá no centro, aquela. Na igreja, a luterana ou a católica? Luterana. Lá no uma vez ela, perto do Hospital Santa Catarina. Uma vez nós fomos as 2 juntas, eu ia sair na católica, tinha um desfile lá, não sei o que fazem aqueles tapetes nas ruas, né? Como é que chama? Do Espírito Santo, né? E aí eu queria participar lá. E aí a mãe disse, olha, já estão indo na rua. Deixa eu corrigir. É a festa de Corpus Christi, que faz o tapete, né? Deve ter sido isso então, porque já tinha os tapetes. Então ela disse, então tu vai junto comigo na nossa igreja hoje. O pai soube disso, veio para casa, não sei se era naquela noite ainda ou no outro dia. De certo, alguém contou para ele, não sei o quê, e eles lá bebendo, né? E falando sobre isso tudo. Aí eu apanhei, porque eu fui junto na igreja protestante. A mãe ganhou um empurrão por cima da cadeira, que gritou para o socorro. E a avó, que morava lá em casa junto, a mãe do meu pai, ela veio entrando e disse, chega agora, chega, param com isso. Hoje, mas a senhora hoje vai à igreja, não vai? Hoje, sim. Eu vou na MEUC também, na União Cristã, sim, que é aqui perto. Frequenta o grupo Oasis também? O Oasis é na igreja, né? Sim, mas a senhora vai lá também? Sim. Ontem tinha festa lá. Olha só.
tô dizendo. Me convidaram, né? Ah. Porque eu nem fui mais, então. Lá que é uma das superioras, ela disse, no domingo no culto, eu estava no culto, ela disse, a senhora não quer vir tomar um café ali, né? Traz a gaitinha junto, não sei o quê. Aí eu fui, minha outra filha que tem carro, ela me levou. A Crista ficou lá junto. Judite, nós vamos fazer um intervalo e depois a gente volta para conversar um pouquinho. Quem sabe a senhora toca um pouco da gaitinha para nós também, pode ser? Ah, Combinamos assim? Daqui a pouquinho, deixa eu chamar o intervalo e aí a gente volta para continuar essa conversa. Hoje no programa Nossa Gente, a minha entrevistada é a Judite Krepsi. Um breve intervalo, fique ligado porque logo logo estaremos de volta. Até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. A minha entrevistada hoje é a senhora Judite Krepsi. A gente falou um pouquinho sobre a história da família, a sua história, né? A senhora já completou 93 ou vai fazer 93 anos de idade? 93. Em junho eu fiz 93. E qual é a receita para a senhora ser tão saudável assim, disposta? Dá graças a Deus. Que ninguém se dá saúde, ninguém se tira a saúde. Todos nós temos que ir um dia, né? Somos chamados. Mas a senhora tem um pouco de cuidado na comida, nessas coisas, como é que é? Ou come de tudo? Não, eu como assim, mais ou menos de tudo. Não de tudo, a gente cuida um pouco, né? Para não aumentar muito o colesterol e essas coisas. Isso se cuida. Mas a senhora, quando era mais jovem, trabalhava bastante, se movimentava muito, né? Sim, sim, demais. A senhora estava me contando, e a gente falou no bloco anterior, sobre o trabalho e chegou a costurar muito tempo. A senhora fazia cortinas, Sim. roupas, costurava em casa ou ia costurar na casa Em certas casas, né? Na minha casa mesmo era mais da família, assim, que eu costurava. Para minha avó, para minha mãe. E tias, tios, uma coisa ou outra. Quem da família que era alfaiate? Era meu... quem era? Deixa eu pensar. Lice, tu sabes, te lembra? Alfaiate. O meu sogro, Krepsi, Eugênio Krepsi, ele era alfaiate e era também músico. Tocava nas primeiras bandas de Blumenau. Ele tocava lá junto e também o meu avô, Kästner, também tocava lá. E ainda a família tinha um salão de baile, lá na Velha? Naquele tempo não, aí eu era criança ainda, né? Pois é, mas eu digo, a família sempre teve esse envolvimento com a música, sim. né? É. A senhora gosta de música e gostava de dançar também quando era mais jovem, não? Com a menina do lado, nossa vizinha, 8, 9 anos nós tínhamos, nós dançávamos junto aí quando tinha cinema. Tem saudade desse tempo, dona Judite? Não sei, cada época tem as suas coisas boas e ruins, né? Não é tudo sempre como a gente quer. E no trabalho ainda a senhora foi representante, vendia produtos, de qual era a empresa mesmo? Avon, Muito tempo? mais de 50 anos, Tudo isso? sim.
Pois é, foi no ano passado, começo do ano passado, que eu parei de fazer. Isso não era pouca coisa, né? Não, ultimamente sim, era pouca coisa. Antigamente eu chegava a vender uns 200 produtos por campanha. A campanha durava sempre 3 semanas, né? Aí já começava outra. E a senhora vendia bem? Sim, eu vendia muito bem. Mais de 10 anos primeiro lugar em vendas. Aí o chefe de São Paulo estava aqui e ele disse, a senhora do primeiro lugar, ela vendeu justamente o dobro daquela do segundo lugar. Então a senhora ganhava bem? Sim, ganhava bem. Agora, ultimamente, não. A gente chegava mal para vender 100 coisas por mês. E aí eu imagino que vendendo produtos assim, além de ter uma atividade, ter um serviço, ganhar o dinheiro, né? Também era uma oportunidade de fazer amizade, né? A senhora conheceu muita gente. Sim, sim. Tanta gente me conhece, eu já nem sei mais. Às vezes, eu te conheço, mas não sei, não me lembro de onde. Mas a senhora vendia sempre a bom para nós, ficava lá. Não sei. Agora eu quero saber um pouquinho da história de Blumenau. Que lembrança a senhora tem da cidade? Lá atrás, vamos falar quando a senhora era jovem, adolescente, uma moça, recém-casada, assim. Como é que era Blumenau, vamos dizer assim, 50, 60 anos atrás? Que lembrança que a senhora tem? Oh, nem me lembro. Não lembra? E os primeiros carros? Primeiro que meu pai tinha um carro um tempo. Eu estou fazendo essas perguntas porque era uma época que tinham poucos carros, né? Poucas ruas. Eu nem sei como eu ia sempre na igreja católica de manhã cedo, né? Muitas vezes ia a pé, né? Às vezes pegava carona com gente que tinha aquelas, com cavalo puxado, 4 cavalos na frente. Charrete, né? Isso. Vizinhos conhecidos que passavam lá. Mas não era um pouco longe da casa até a igreja? Sim, claro que era. E a pé era um trecho. Lá da velha, onde é o cemitério lá, até lá embaixo. No... Ali na velha que a senhora diz, ali na João Pessoa, ali. Isso. Perto hoje do colégio Adolfo Conde, por ali, do cemitério da João Pessoa. É um trechinho. Né? Não é tão perto assim. Meu irmão, às vezes, então, ele ficava rindo, essa boboca já está indo outra vez para a igreja, não sei o quê. Mas não fazia bem para a igreja? A senhora não se sentia bem? Sim, eu me sentia bem. A senhora acabou de dizer aqui que a gente viver bastante, viver bem, é porque a gente tem uma boa relação com Deus, né? E para ter essa boa relação é preciso ir à igreja. Isso. Então, está explicado, né? Bom, o que eu queria perguntar para a senhora? A senhora nasceu, se criou lá em cima na Água Verde, depois ali na Velha. Morou sempre aqui para essa região, né? Nós morávamos ultimamente lá no Xaracombach, lá perto da Resima. Sim. A minha avó morava no outro lado, mas já estava falecida já os últimos anos. E uma tia morava lá perto. Outra tia morava lá onde é a Resima, isso era tudo de um tio meu, o Rídica. E no lado os filhos, casados, tudo, e irmãos. Estava cheio de parentes. Nós falávamos antes sobre o centro, né? A senhora disse que tinha pouca lembrança sobre as casas de comércio, enfim. Eu imagino que aquela região ali também, que é onde a senhora cresceu, tinha poucas casas, poucas famílias também. O que tinha lá? Tinha plantação nessa região ali da Velha? Sim. Se eu me lembro, a minha tia, como ela carregava os tratos para os bois e vacas, né? Tinha que cuidar disso tudo. Tinha plantação, criação? Plantação, né? De coisas, tudo. Nós também tínhamos uma roça, mas meu pai trabalhava fora, ele era pedreiro, né? E a mãe... Pois é, e dos 10 filhos que a senhora teve, aí, com 93 anos de idade, já, além dos netos, já tem bisnetos, né? Sim, tem bisnetos. Bisnetos já fazendo medicina. Olha, que coisa boa. E não sei o que mais que estão fazendo, né? Estão estudando, que bom, né? Uma está em Portugal, a outra está... Aonde? Austrália. Austrália. Uma neta é a filha dela.
A Crista, essa é a Crista, minha filha Crista. Elise, a Crista. A Rose, essa que já há 30 anos não veio mais para cá. A Zenira, a segunda mais velha, já falecida, era casada com Osmar Schwand, que não sei se conhecia. Dona Judite, eu, nessa conversa toda, fiquei na expectativa de ver o seu talento musical. Vamos tocar uma... Qual é a música que a senhora mais gosta? Ah, não sei. Tem 1000 músicas na cabeça. Pois é, então vou ter que escolher uma. Escolhe uma para nós aí, vamos ver. Olha só, parabéns. Olha, esse lá é o meu filho Daniel, tá vendo ele lá? Sim, muito bacana. Também é músico, né? Sim. É, trabalha com instrumentos musicais. Agora, dona Judite, a senhora tem muitas gaitinhas dessas, não? Bastante. Pois é, quando eu estava lá na Alemanha, era aqueles 2 meses, né? Aí eu pedi para um senhor de idade, que eu já conhecia, que já estava aqui também fazendo visitas e parou na nossa casa 2 dias com a mulher. Se ele podia me ajudar a comprar uma gaita de boca, talvez alguma coisa assim, não queria uma coisa boa. Aí ele disse, ele tinha mais de 80 anos. Ele disse, olha, eu tenho uma gaita lá, que eu comprei quando eu entrei no militar. Aí ele deve ter tido 20 anos, então a gaita já tinha 60, né? Aí ele disse, vou buscar ela está intacta na sua caixa. Aí ele foi lá dentro e buscou ela, trouxe numa caixa assim transparente. Queres ela? Eu digo, queres me dar? Leva. Aí eu boto na boca e toco, né? Então todo mundo corre atrás de mim. A senhora não daria aula de gaita de boca? Digo, olha, eu nunca tive aula de gaita de boca, eu só boto na boca e toco. Que bacana, que bacana. Muito bem, olha, eu gostei muito de conversar com a senhora, foi um prazer, né? Igualmente, né? Obrigada. A senhora tem muita história para contar, né? É, já sai da cabeça, né? A gente já não tem mais idade, assim, né? Continua disposta, importante. É, o mais disposto ainda é a gaita, mas... A senhora se anima, se diverte com essa gaita, né? Ou com essa, porque tem mais de uma, né? Lise, Crista, mostra uma vez essa foto aí do casamento do James, lá do filho dele. Legal. Isso é uma coisa também especial. Deixa eu ver. O filho dele conheceu essa moça que é a noiva dele, que eram os nossos vizinhos. Os vizinhos tinham Cesário Pereira. Eles tinham 16 filhos e nós 10 no lado. Então agora, um neto de lá e uma neta de cá se acharam e estão casando. Olha só que história bonita. É. Lise, Crista, traz essa foto lá onde é a família. Essa? Hier, wo der Chames auch mit drauf ist. Aqui o Chames não está. Ah, então tá. Esse é meu filho Chames. Ah, sim. Ele naquele tempo ele tinha uns 12, 13 aninhos. Ah, menino ainda, né? É.
Muito obrigado, então, a dona Judith Krebs, que foi a nossa entrevistada hoje no programa Nossa Gente. O programa está terminando, mas eu te convido para que você continue aqui, nos fazendo companhia. A todos um grande abraço e até a próxima.